Olá, hoje eu vou conversar com vocês sobre a nossa confiança nas nossas habilidades. É uma história que muitas pessoas já conseguem entender da própria vida. Uma pergunta que deixa isso bastante claro é a seguinte: quantos de nós já não formos para uma prova na escola, na faculdade, saímos da prova achando que tínhamos ido muito bem e quando fomos ver a correção descobrimos que não era nada disso, a gente foi muito mal, na verdade a gente não sabia o que estava acontecendo. Ou seja, a nossa precisão na hora de responder as perguntas, a quantidade de acertos foi muito baixa, ainda assim a nossa confiança na nossa habilidade foi, naquele caso, foi bastante alta. A questão é saber se isso é tradicionalmente assim, se isso sempre acontece, ou se isso é um caso de exceção. Então, na década de 60, o Oscamp fez um primeiro estudo sobre a questão da nossa confiança nas nossas habilidades. Muitos seguiram depois disso. Nesse primeiro estudo, ele pegou como pessoas para testar pessoas que já eram psicólogos clínicos, estudantes de pós-graduação e de graduação em psicologia. E ele pediu para essas pessoas avaliarem a personalidade de um Joseph Kidd a partir de dados que ele fornecia para as pessoas. Eram 4 etapas, em cada etapa as pessoas testadas tinham que responder 20 questões de múltipla escolha, onde haviam 5 alternativas cada uma, sobre a personalidade do Kidd. Na primeira etapa, ele forneceu só dados demográficos sobre o Kidd. Nas etapas seguintes, ele dava informações sobre períodos da vida, sobre a infância, adolescência. E a cada vez as pessoas tinham que responder essas 25 questões. Sempre as questões de múltipla escolha, 25 toda vez. E ele pediu para cada uma dessas pessoas estimarem qual a porcentagem de respostas que elas tinham respondido corretamente. Obviamente, na primeira etapa, com só dados demográficos, avaliar a personalidade é muito difícil. Esperava-se que muito pouco tivesse que as pessoas não fossem muito melhor do que um acerto aleatório, 1 em 5 daria 20%. Mas o que ele observou foi que, conforme ele ia dando mais dados para essas pessoas avaliarem, e eram pessoas que no mínimo estavam fazendo faculdade de psicologia, alguns já eram psicólogos clínicos trabalhando na área, a confiança delas ia aumentando. Na primeira etapa, elas achavam que tinham acertado 33%, cerca de 33% das questões. Na segunda etapa, 39%, 46% até 52%, quase 53% na quarta etapa. As pessoas sabiam que que elas tinham boa chance de ter perdido informação. Mesmo depois de receber toda a informação, elas ainda achavam que deviam ter acertado só metade, errado perto da metade. Ou seja, as pessoas não achavam que eram perfeitas de jeito nenhum. O problema é que o acerto ficou bem longe disso. Na primeira etapa, as pessoas na verdade acertaram 26%, menos do que os 33%. Só que, a partir da segunda etapa em diante, ao invés de. Enquanto a confiança ainda ia ficando cada vez maior, o acerto só oscilou. Na segunda etapa ele foi 23%, na terceira etapa 28%, na 28,4%, na quarta etapa 27,8%, muito perto daqueles 28%. Note que isso é consistentemente acima dos 20% de puro chute. Ainda assim, na quarta etapa as pessoas achavam que tinham acertado perto de 53% e estavam, na verdade, acertando perto de 28%. Havia um excesso de confiança, da onde veio o termo overconfidence, confiança exagerada, para esse tipo de resultado. Notem que isso eram profissionais recebendo informações sobre o que eles estavam treinados, eles não eram incompetentes no assunto. De fato, eles acertaram um pouco mais do que chance aleatória, mas eles iam ficando cada vez mais confiantes quando não havia motivo para tanto refletido no seu desempenho.
Resultados semelhantes foram obtidos depois em outros experimentos, por exemplo, sobre prever resultados de jogos, de partidas de esporte, em que as pessoas iam obtendo mais informação sobre estatísticas dos times, na primeira ou segunda informação até melhorava a capacidade das pessoas preverem. Mas depois de um tempo as pessoas iam ficando cada vez mais confiantes quanto mais informação elas tinham, e o desempenho não melhorava de forma alguma. As pessoas apenas tinham mais certeza de que tinham acertado, mas não estavam acertando mais. Aliás, havia até um pedaço de informação que os cientistas observaram nesse experimento que atrapalhava a previsão, que quando as pessoas tinham essa informação, elas achavam que acertavam mais, mas na verdade começava a piorar, que era o nome do time. Quando as pessoas sabiam qual era de fato os times, a capacidade de prever delas piorava, e elas ainda assim se sentiam mais confiantes de que tinham acertado. Ou seja, quando a gente tem informação extra, a gente acaba ficando mais confiante, mas isso não necessariamente se reflete no nosso desempenho. Muito além disso, nós temos uma tendência a confiar em excesso nas nossas habilidades. Eu vou voltar a falar um pouquinho disso no próximo vídeo, mas por enquanto é isso. Obrigado.